Será que autistas mentem? Eu vou economizar teu dia, mulher, e vou responder que sim, eles mentem. Oi, eu sou Priscila, idealizadora desse canal, feito para mulheres típicas que se relacionam com homens atípicos. E sim, eles mentem. Mas existem algumas diferenciações, e agora eu quero abordar nesse vídeo quais são as diferenças. Primeiro, mentira vem do latim mentire, ou seja, mente, inteligência, intenção. Quando alguém mente, é que tem a inteligência de manipular a sua intenção para ou conseguir algo ou então fugir de algo. Todos nós mentimos e a isso chamamos de mentiras sociais, algo que deveria facilitar a vida. Mas será que tem essa mesma conotação para autistas? Que têm uma condição de aprendizado diferente, inclusive no quesito social? Será que eles entendem que a mentira, quando usada de forma social, pode também facilitar a vida deles? Já que é um grande desafio para autistas saberem da previsão dos comportamentos, dos pensamentos e das emoções de outras pessoas. Então eles aprendem. Eles aprendem a principalmente mascarar as suas dificuldades para entender estes contextos, para entender os desafios que as relações sociais trazem. E a isso deram o nome de masking, ou seja, mascarar. Mascarar as suas próprias dificuldades, ou então mascarar algumas características que podem justamente deixá-lo em situações que são desconfortáveis. Então, sim, eles aprendem por espelhamento. Inclusive, as mentiras sociais são ensinadas até mesmo em terapias, para que eles possam se desenvolver dentro de grupos sociais, de relacionamentos entre amigos, familiares e até mesmo relacionamentos amorosos. Então, sim, eles aprendem. A intenção é sempre a de se proteger para que tenha um melhor desempenho na hora de se relacionar e não para manipular as pessoas envolvidas. Existe sim uma diferença, porque o único benefício é que ele não seja alvo de algum tipo de preconceito ou então de discriminação, então é para autoproteção. Existe uma diferença grande em alguém que usa da sua inteligência para manipular outras pessoas ou outras situações para um benefício que seja somente seu, que seja um benefício egoísta. Quando um autista tenta se associar a outras pessoas, quando ele tenta se comunicar, quando ele tenta socializar, é uma questão de sobrevivência. Nós somos seres sociais, então é necessário que ele sobreviva através das relações. Geralmente não são muitas, mas se você está se relacionando com um homem e você tem a dúvida se ele é autista ou se ele já tem um diagnóstico dentro do espectro autista, então você vai perceber que alguns mascaramentos vão ficando evidentes para você, mas também podem parecer que ele inventou algumas mentiras sobre ele mesmo só para poder se encaixar. Bom, a gente precisa saber que o masking é dividido em três partes, através de um estudo que gerou inclusive um questionário para saber qual é a dificuldade, né, que essa pessoa dentro do espectro autista encontrou para ser necessário criar mascaramentos como uma estratégia de autodefesa. Então, o masking não é um jogo divertido só para manipular uma situação ou as pessoas. É algo que exige dele uma extrema carga de estresse, porque ele deixa de ser natural. Então, ele deixa de ser natural justamente porque sabe que não será aceito. Então, ele vai criando através do espelhamento de outras pessoas, né? Através do espelhamento das expressões, do tom de voz, da postura. Essa é uma das questões do masking que se chama assimilação. Então, a assimilação significa fingir ou forçar uma determinada postura, uma determinada linguagem ou expressão para poder se fazer entendido ou para poder se sentir incluído dentro de alguns grupos sociais. Muito utilizado no trabalho, por exemplo, ou enquanto adolescente, enquanto criança, dentro de grupos sociais escolares. É necessário que ele faça isso. Então, sim, nós podemos entender como uma mentira social, mas para ele, isso é um grande investimento de energia, inclusive trazendo a ele a sensação
de que não há nenhum lugar no mundo ou entre pessoas onde ele pode ser ele mesmo. Então, esse desajuste dentro de grupos sociais, dentro de relacionamentos, pode inclusive levar a uma comorbidade, que é a depressão. E a depressão, obviamente, pode se estender, inclusive, à vontade de autoextermínio, de agressividade, entre outros fatores que têm a ver justamente com essa não aceitação da sua própria essência, das suas próprias características devidas à condição do espectro autista. O questionário chama-se CAT-Key. C de casa, A de amor, T de transtorno e Q de queijo. Nesse questionário, em torno de 20 perguntas, são definidos, através de pontuação, quais as maiores dificuldades que ele encontra para poder se relacionar em ambientes sociais. E quais são? Comunicação, expressão, entender e se fazer entendido. Ele tem dificuldades ao se posturar, ao se comunicar, e ali ele tem um parâmetro também, né? Porque o masking traz sim alguns benefícios, ou seja, faz com que ele seja incluído em determinados grupos, mas também traz os malefícios dele nunca se sentir completamente aceito como ele é. Inclusive, algumas estereotipias, ou seja, alguns trejeitos com o corpo, com as expressões, alguns tiques, também são aprendidos a serem manejados e serem escondidos. Então, é possível que algumas pessoas que tenham convivido com um homem adulto que está dentro do espectro autista nunca tenha visto um tique dele, porque ele se acostumou, ou seja, ele fez com que tivesse uma estratégia para que ele faça esses tiques ou essas estereotipias em um local reservado, aonde ele possa finalmente compensar algum tipo de estresse. Sempre lembrando que estereotipias e movimentos e tiques e toques são uma forma de compensação do estresse gerado para se encaixar em um mundo normativo, ou seja, em um mundo que tem um padrão de comportamento e de assimilação de conteúdos, de comunicação, de relacionamentos sociais. Então, as estereotipias são também uma forma de compensação. É possível que, se você se relacionar com esse homem de uma forma profunda, você vá ter acesso a algumas estereotipias também que foram escondidas de outras pessoas. Pode ser que, em um envolvimento de conexão e confiança, ele mesmo diga: antigamente eu fazia tal coisa e hoje não faço mais. No caso do meu namorado, por exemplo, ele diz que gaguejava toda vez que ficava muito nervoso. Hoje, qual que é o masking dele? Quando ele está nervoso, ele faz uma checagem em seu corpo e, ao invés dele reagir de uma forma nervosa ou agressiva verbalmente, ele se coloca numa postura calma. Então, quanto mais nervoso ele fica ou mais estressado com uma determinada situação, mais calmo e calado ele fica. Então, ao invés de gaguejar, ele estará calado. Então, ele acha que a gagueira passou, mas na verdade ele passou a se expressar menos e, portanto, ela não faz mais tanta parte desses meios de comunicação durante um momento desafiador de estresse. Entre outros maskings que eu mesma notei no meu namorado e que a gente até já conversou algumas vezes sobre isso, é a própria agressividade, né? Durante a infância e a adolescência, ele foi uma pessoa que sim, passou por bullying também e que também não se encaixava, principalmente no período escolar, a ponto de sair da escola durante 4 anos. Então, ao retornar para a escola várias vezes, é lógico que ele já tinha uma diferença de idade com os outros alunos. Por isso, ele fez um masking de se enquadrar nessas novas turmas como aquele mais velho e que, por ser alto também, ele poderia se relacionar e se defender usando da agressividade. Não que ele quisesse fazer isso como uma forma de prazer ou como uma forma de manter o poder e o controle sobre as pessoas, mas como uma forma de defesa. Até mesmo porque, quando ele cresceu, ou seja, quando ele começou a entrar na fase adulta, a agressividade dele, ao invés de ser física, porque era sim física, se tornou uma agressividade verbal. Ao perceber que a agressividade verbal o defendia, mas também o afastava das pessoas, que ser incluso em meios e grupos sociais é sim um intuito de muitos autistas, principalmente no nível 1, no nível leve ou com Asperger. Então, tudo o que ele fizer
que afaste ele, né, de determinados grupos sociais, de determinados contextos sociais, também gera um risco para ele. O isolamento é um risco, porque é necessário estudar, é necessário trabalhar, é necessário se relacionar. Então, se ele estiver usando uma estratégia que funcionou em um determinado momento, mas não funciona mais em uma outra fase da vida, ele vai remodelar essa estratégia. Então, ele remodelou a estratégia da agressividade física para a agressividade verbal e depois ele aprendeu a mascarar a sua agressividade através de uma postura calma e também de um tom de voz calmo, mas principalmente através do silêncio. Esse silêncio, inclusive, para algumas pessoas com quem ele teve algum desafio de desavença de intenções ou de assuntos, ele realmente ficou calado durante todo o relacionamento. Então, mesmo que ele tenha um relacionamento de proximidade com a pessoa, ele simplesmente não fala com essas pessoas, porque é uma forma de se proteger de uma possível reversão nesse masking que ele criou para ele, que é retornar à agressividade verbal ou retornar, inclusive, à agressividade física, que inclusive é um medo dele, é um receio dele, que ele perca de alguma forma o parâmetro de até onde ele pode expor a sua agressividade ou não, ou de até onde ele pode se opor a algumas ideias, a alguns conceitos, sem precisar ser agressivo, que é outro ponto que é delicado para quem faz o masking. Se o tom reservado de voz, as expressões são muito niveladas pela calma, pela moderação dentro de ambientes sociais, a pessoa que tem uma agressividade já dentro de alguns limites um pouco menores que os convencionais, ela tem que utilizar muito mais força, muito mais estresse para poder conter os seus impulsos agressivos. Não que os seus pensamentos e as suas intenções não continuem agressivas, mas ele não pode colocar essas agressividades em qualquer contexto, porque haveria uma penalidade muito maior, que é justamente o isolamento. Dentro do contexto romântico, o masking pode ser reparado por alguns sinais, algumas características que podem ser interessantes, mas também podem ser irritantes. Como, por exemplo, ele falar muito sobre um determinado assunto para explicar. Então, que seria um assunto muito simples, ele acaba desenvolvendo um raciocínio muito mais robusto para que passe, então, uma intenção de que tenha uma mensagem clara, uma comunicação mais clara e mais óbvia, e acaba fazendo com que a pessoa ouvinte ou se entedie ou se estresse também, e ele acabe recebendo uma resposta negativa por esse comportamento. Over-explaining, ou seja, explicar demais, é uma das características que estão dentro do masking, porque é uma forma dele se fazer claro, dele ter uma eficiência na sua paquera, já que ele está interessado em você, mas ao mesmo tempo isso pode ter uma conotação completamente contrária. É lógico que com a convivência você vai perceber que você pode avisá-lo, inclusive, de que já entendeu sobre determinado assunto. E assim também ele pode descansar da função que ele se deu de ser claro através de desenvolver uma grande explicação sobre um determinado assunto, com detalhes, retornando sempre a alguns pontos, falando várias vezes a mesma história. Algumas situações podem ficar claras, então, dentro de um relacionamento romântico, como, por exemplo, ele ter interesses que ele acredita que são interessantes para você também. Então, ele já fez uma pesquisa rápida sobre o que você gosta, quais os assuntos que te interessam, e ele acredita que ele sabendo estes tópicos será o suficiente para que vocês tenham uma conexão que vá se aprofundando. Então, por exemplo, se você gosta de livros, é bem possível que ele faça comentários sobre livros ou que ele compartilhe muito sobre este mesmo assunto e não leu nenhum. Por quê? É uma forma, é um link de poder chegar até você, de poder então ter algo em comum, para que ele tenha uma abertura para finalmente falar de quais são os reais interesses dele. Então, isso também é uma forma de mascaramento, ou seja, o interesse não é dele, ele realmente não tem um interesse compartilhado com você, mas ele se utiliza de determinado tema, de determinada referência que ele pegou a seu respeito, para poder chegar até você. O
que faz dele, logicamente, um ótimo paquerador, mas não significa que ele esteja sendo verdadeiro. Ele só está sendo comprometido em sim poder chegar até um ponto do seu coração, da sua mente, que tenha abertura para que ele possa se expressar um pouco mais através da sua essência e da sua verdade. Então, algumas coisas vão ficar meio desconexas para você, como por exemplo, ele citar algum assunto superficialmente, mas de forma muito inteligente, e quando você vai aprofundar o assunto, você perceber que na verdade ele não sabia tudo aquilo que parecia saber. Além de ter frases prontas que ele utiliza com frequência. Então, ele ouviu em algum lugar e era de uma pessoa que tinha uma determinada postura que para ele era admirável ou que para ele significava que tinha um bom comportamento social. Ele repete esta frase e com muita frequência. Então, a frase não é colocada em qualquer lugar da fala, da comunicação. Não, ela tem uma boa utilização, mas ainda assim ela é muito repetitiva, como se o vocabulário dele fosse muito enxuto, muito pequeno. Mas não, ele acredita que se ele utilizar aquela mesma fala que foi utilizada por outra pessoa, ele também terá o mesmo resultado que ele assimilou que aquela pessoa tem no quesito das relações sociais. Então, algumas coisas vão parecer um pouco superficiais, vão parecer que ele cita frases que não foram realmente feitas por ele ou que não tem um aprofundamento de entendimento da sua parte. Outras coisas é ele falar sobre as suas características de uma forma que pode ser um pouco arrogante. Sim, porque ele pode ter aprendido ao redor com outras pessoas que falam de suas qualidades de uma forma arrogante e não assertiva. Então, se ele teve esse tipo de espelhamento, ou seja, vendo reportagens, filmes, algum tipo de fantasia televisionada, porque isso sim é uma grande referência para autistas, porque eles podem ver, ouvir e sentir aquilo que eles estão assistindo, então pode ser que você tenha ali um personagem porque ele acredita que se vivenciar aquele personagem, se incorporar aquele personagem, ele vai ter então o mesmo resultado que o personagem teve lá naquela história, daquele contexto. E é lógico, ele vai se desmascarando com o tempo, conforme ele vai sentindo confiança na conexão. E não que nós mulheres também não façamos algo muito parecido com o masking, né? Então, exaltar mais as nossas qualidades do que os nossos defeitos, falar muito mais sobre assuntos positivos do que negativos, não reclamar tanto, nos arrumarmos, né? Ao invés de irmos a um encontro de cara limpa, por exemplo, né? Sem uma maquiagem, um batom. Então, quer dizer, todos nós usamos o masking de alguma forma. A diferença é que o masking do autista exige dele um estresse muito grande. E esse estresse ele pode, inclusive, levá-lo a um limite muito extremo, como o burnout. No nosso caso, a gente vai testando com mais flexibilidade o que serve, o que não serve, o que faz com que a gente se sinta mais segura, o que não, sendo que para o autista vira uma regra e ele vai testar esta mesma regra em vários relacionamentos. Então, vai inclusive parecer que ele te trata da mesma forma que tratou outras pessoas. E sim, ele está fazendo isso porque a regra é a mesma enquanto relacionamentos sociais, enquanto amizades e enquanto relacionamentos amorosos. Ele só vai saber que existe uma diferenciação, ou seja, ele tem que adaptar essa regra de socialização e de relacionamento se ele for informado que você espera dele algo diferente, ou que você quer passar para ele informações diferentes, ou quer vivenciar outros tipos de experiência que talvez ele não tenha no repertório de estratégias dele. E aí ele vai buscar, então, se ele consegue ou não restabelecer estratégias para ter um bom relacionamento com você também. Até lá, ele vai se utilizar do masking como defesa e não como manipulação da situação ou de você. Já para um homem típico, a gente consegue perceber que a manipulação, através da mentira, ela também vem à tona através de uma pesquisa com conhecidos, com amigos, com história de vida, ou até mesmo com uma pessoa que conta várias vezes a mesma história, só que em versões diferentes. E você tá ali sempre catando pedacinhos e tentando montar pecinhas de uma história que parece que não fecha e muda toda vez que é contada. Tá aí uma característica do masking do autista que pode ser inclusive segura para nós, mulheres. As histórias serão sempre contadas de forma igual e repetitiva.
É possível que você peça para ele contar de trás para frente e ainda assim vai ter o mesmo resultado. Não significa que ela seja verdade, mas significa que ele validou aquela estratégia como algo que vai funcionar para que ele se proteja. Se ele não precisar se proteger, ele logicamente vai tirando as máscaras e vocês vão se conhecendo através de uma conexão mais profunda, mais segura e mais confiante também. Nesse sentido, nós somos até parecidos. A intenção é simplesmente de nos protegermos de uma possível frustração e nunca de manipular e de usar o outro. Bom, isso é o que eu espero, tanto de você, mulher, quanto do homem com quem você esteja relacionando, seja ele típico ou atípico. A gente merece, né? Relacionamentos de verdade e que a gente tenha, inclusive, contextos de segurança para deixar que essas máscaras caiam e que a gente possa mostrar a nossa verdadeira essência e assim se conectar de uma forma muito mais profunda. E eu acho que vai dar certo. Até a próxima.